A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz a todos os nossos ouvintes, nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo neste momento. Agradecemos a Deus por mais este momento, por este espaço que estamos aqui usando para levar a palavra do Senhor aos lares, a cada um que possa ouvir esta mensagem. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Clínica Vida Nossa, que é do Dr. Fernando Gerber e da doutora Vanessa Gerber. O Dr. Fernando Gerber é cirurgião dentista e a doutora Vanessa Gerber é ultrassonografia, obstetria e Doppler em geral. Nós agradecemos, nosso muito obrigado pelos nossos patrocinadores. Amados, hoje nós vamos ler um texto bíblico e vamos extrair desse texto o que ele quer nos dizer. Esse texto que nós vamos ler neste momento é o encontro de um jovem que vem em busca de Jesus naquilo que a alma dele estava sedenta. E nós vamos ver aqui o que será este acontecimento, o que Jesus nos traz de ensinamento para nossos dias, tanto na época dos discípulos, quanto para nós hoje. O nosso texto está em Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao versículo 22, que diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém. Vamos pedir a graça de Deus, a direção neste momento. Senhor nosso Deus, agradecemos por mais este momento, pela graça do Senhor estar conosco, nos dirigindo, nos guiando a cada momento de nossas vidas. Senhor, este texto é um texto extenso, um texto que exige muito cuidado, mas um texto que fala muito aos nossos corações, da maneira em que hoje nós vivemos, da maneira em que nós o buscamos. Qual o nosso propósito de buscar a Ti, Senhor? Ensina-nos, Senhor, capacita-nos, dá-nos, o Senhor, Teu Espírito, que nós tenhamos esta virtude de entendermos e observarmos o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, Senhor. Faz de nós, Senhor, um vaso para ser usado pelas Tuas mãos. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Dos momentos em que nós vivemos, há duas perguntas que podem ser feitas quando alguém fecha um negócio ou com alguém que está prestes a fechar um negócio. A pergunta seria: o que eu vou ganhar com este negócio se eu fechar? Ou o que eu vou perder se eu deixar de fechar esse negócio? As riquezas, hoje em dia, ela está sendo a maior idolatria de uma população em termos gerais. Por causa do dinheiro, pessoas casam, se divorciam, pessoas matam seus familiares, morrem por dinheiro.
Há poucos dias nós vimos na televisão, e isso é contínuo, a gente vê isto, filhos matando os seus próprios pais por causa de dinheiro, tramando muitas coisas, né, por causa de dinheiro. Então é um cuidado que nós temos que ter. Jesus nos ensina muito bem nessa passagem, e nós vamos estudá-las para ver o que está acontecendo nesse episódio. Eu poderia talvez até dizer, dar um tema para esse momento de hoje. Qual é o propósito que você tem buscado a Deus? É o que nós vamos ver nesse episódio. Nós vamos ver que o versículo começa dizendo: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro. Era um jovem. A Bíblia nos diz que ele era um jovem rico. Ele era um jovem que possuía muitas terras. Mesmo sendo um jovem judeu, ele ainda sendo jovem era herdeiro de uma herança muito grande, né? Como assim a gente já viu, ou já temos percebido em Lucas capítulo 15, o jovem, o filho pródigo, aonde ele pede a herança do pai. Nesse caso não é a mesma coisa do filho pródigo, só para a gente entender, porque o filho pródigo pediu a herança antes de que o pai morresse. Nesse caso aqui, esse jovem já era rico, porque o pai já tinha morrido e ter deixado a herança, ou propriamente a família era muito rica e com posse de muitas terras, muitos gados, muitos empregados. Ele fazia parte de uma religiosidade, de uma religião no meio o qual o judaísmo exercia, a qual vinha lá desde de Êxodo, onde Moisés traz os mandamentos, traz o culto a Deus, traz as cerimônias feitas a Deus, os cuidados que nós temos que ter com Deus. Este jovem observava tudo isso com muito carinho, com muito detalhe. É o que nós vimos nessa passagem. Então esse jovem, ele tinha muitos mestres, como a condição financeira dele dava, ele observava ou ele aprendia e aprendeu com muitos mestres da lei e mestres que ensinavam o ofício naqueles tempos, né? E pela condição financeira dele. E ele ouviu falar que Jesus estava por ali, então ele se colocou diante do Senhor Jesus, sabendo que ele era um mestre, a qual ele chega e diz: bom mestre, né? E continua: que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus replica: por que me chamaste de bom? Ninguém é bom a não ser Deus, né? Aqui mostra o quanto ele reverenciava um mestre da lei, o quanto ele tinha respeito por um mestre da lei, por alguém que era entendido daquilo que estava falando. Então, aqui nos mostra que era um jovem educado, um jovem fino, a qual prestava os seus anseios por aprender mais, né, sobre a lei, sobre o que estava acontecendo no meio de Israel, em questões políticas e tudo mais. Isso nos mostra que ele tinha muito interesse. Mas também nós vimos aqui que nem tudo que nós possuímos, o que nós temos, nos enche a nossa alma. Aqui nos deixa bem claro. Eu já vi muitas pessoas dizendo, e não me cansei de ouvir, e ainda nós vamos ouvir falar muito sobre isso ainda, que muitas pessoas dizem: eu não sou feliz porque eu não tenho dinheiro. Meu amigo, você não é feliz porque você busca a Deus pelos seus próprios interesses. Porque quando você buscar a Deus pelo interesse do próprio Deus, então você vai reconhecer a alegria de Deus. A alegria proposta que nos foi dada, que é encerrar essa carreira aqui nesta terra, né? A proposta a qual nós corremos, assim como Paulo fala, que nós corremos esta carreira, não por uma coroa encravejada de ouro, uma coroa de
de pedras preciosas. O que nós corremos é para uma coroa da vida eterna, para estarmos com Cristo na eternidade, para estarmos com Cristo aonde Ele estiver. Esta foi a oração que Ele fez em João 17, que era para onde Ele estivesse, que os que eram dele estivessem com Ele. Ou seja, para nós estar onde Jesus está. Este é o propósito. Mas esse jovem rico, ele ansiava por algo a mais do que ele tinha. Ele tinha posses, ele tinha gado, ele tinha empregados, mas nada disso preenchia o vazio que ele tinha dentro dele, a ponto de ele ouvir falar de Jesus Cristo, que era uma pessoa que estava ali em meados ao redores de Israel, no caso de Jerusalém, e ele foi-se e ter com ele para saber sobre a vida eterna. Ele não era um fariseu, porque o fariseu não acreditaria na ressurreição. Ele era uma pessoa devota aos estudos e ao entendimento e ao conhecimento de Deus. Então Jesus continua dizendo assim: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aqui cabe uma observação para a gente fazer. Você lembra lá em Êxodo capítulo 19, aonde Moisés recebe de Deus as tábuas da lei? E você observou que as tábuas da lei são 2 tábuas da lei? Em uma tábua da lei tem 4 mandamentos. Na outra tábua do restante dos mandamentos tem 6. 4 mandamentos são expressamente diretas e ligadas com Deus, ou seja, isso faz a formação na qual nós conhecemos como a cruz, é a ligação do homem para com Deus, uma ligação vertical, são esses 4 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer imagens e esculturas, e não adorarás, não tomar seu nome santo em vão e guardar o sábado. Este é o mandamento da primeira pedra, uma ligação entre nós e Deus, olhando vertical. Jesus não fala sobre estes mandamentos. Agora Jesus ele fala sobre os outros mandamentos e ainda não fala do último mandamento, que seria o não cobiçar. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus não mencionou não cobiçar e nenhum dos outros primeiros mandamentos? Só para finalizar, os outros 6 mandamentos é a ligação que nós temos para com a humanidade, ou seja, é um olhar vertical. E todos podem observar, os únicos mandamentos que alguém pode olhar para mim e ver que eu correspondo a esses mandamentos, porque esses são mandamentos visíveis. Não matar. Se eu não matar, então você sabe que eu estou seguindo esse mandamento. Eu não roubei, eu estou seguindo esse mandamento. São coisas visíveis. Honrar pai e mãe. Se você vê que eu honro meu pai e minha mãe, apesar de serem falecidos, mas se eles estivessem vivos, eu honrando pai e mãe, então era visível. E isso tudo, esse jovem, a resposta dele disse assim: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Esse observado era: eu sigo rigorosamente esses mandamentos. Jesus Cristo estava mostrando, vocês vão ler depois em casa, a continuação desse texto, vocês vão ver que Jesus Cristo estava explicando, ele usou esse tema para explicar para os discípulos o que estava acontecendo ali e o que era o reino de Deus e o que nós precisamos não fazer para herdar, mas o que nós precisamos entender como é o reino de Deus. Então ele não falou nenhum dos 4 primeiros, porque era muito pessoal. E o último, não cobiçarás, era do coração. Jesus Cristo conhecia o coração dele. E foi por isso que ele não falou o 10º mandamento. Então, onde ele diz, eu observo, eu cumpro, eu tenho cuidado nesses mandamentos, nesses cuidados desse mandamento. Então, Jesus disse a ele, fitando e o amou, e disse, só falta-lhe uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então, vem e segue-me.
Aí Jesus tocou no mais profundo do coração dele. E é aqui que Jesus toca no mais profundo, mais oculto, mais escondido do nosso coração. As raízes do nosso coração, as raízes do nosso interesse. Por isso é a pergunta e o tema a qual eu falei. Qual é o propósito que te move a buscar a Jesus? É o que ele faz, o que ele pode fazer, ou por quem ele é? O que Jesus estava dizendo aqui, vem e siga-me pelo que eu sou. Deixe tudo a tua riqueza, tudo o que você tem de lado e observe somente para mim. Siga-me. Foi esse, em outra parte, em outro momento, Jesus não foi isso que ele falou? Aquele que quer seguir-me, negue-se a si mesmo e carrega a sua cruz. Esta cruz é que nós temos que carregar, é a cruz do Evangelho, a cruz que nos leva a Deus. É o desposar do nosso orgulho, da nossa inveja, dos nossos ódios, dos nossos rancores, a falta de paciência. Isso é algo que eu peço muito a Deus. Eu não sou perfeito. Eu peço muito a Deus paciência. Talvez eu seja uma pessoa muito explosiva. Eu clamo a Deus todos os dias, dá-me paciência, para que eu possa fazer a vontade de Deus, que é ser pai, esposo, um bom trabalhador, um bom contribuinte para a sociedade. Mas para isso eu também preciso de paciência. Eu preciso reconhecer, e eu reconheço meus erros. E o relato que nós entendemos aqui desde o começo deste texto é que o jovem, ele era um jovem educado, mas ele não sabia, na real, de quem ele estava prostrado. Ele entendia que Jesus Cristo era o mestre da lei, porque era o que todo mundo comentava naquela época. E onde ele se prostrou como sinal de respeito, como sinal de uma boa educação, mas ele não sabia diante de quem ele estava. Porque ele se achava bom demais, tanto que ele disse que ele olhava para a lei e ele seguia a lei. Ele se achava bom o suficiente para receber o reino de Deus. Ele veio na pessoa certa, ele fez a pergunta certa, com o tema correto, e ele teve a resposta certa. Mas a atitude e o desejo do coração dele não era esta. A resposta que ele esperava de Cristo era outra. Não esta. Por isso que o texto vai dizer assim, e porém, contrariando. Ou seja, o que é isso? É ao contrário daquilo que você queria receber. Por isso que você vai ver em muitas igrejas, pessoas em noites de festa, em noites de congressos, em noites de que há muito barulho, muitos festejos, há várias pessoas, dezenas de pessoas que supostamente se dizem que estão se convertendo, aceitando Jesus e tudo mais, e daí chega no próximo culto de ensino, não tem mais ninguém. Porque o propósito dessa pessoa não era Cristo. O propósito dessa pessoa era porque o culto estava legal, o culto estava divertido. Puxa, que culto, que festa! Então valia a pena aquele momento. Mas a continuidade deste momento não era o suficiente. E é isso que Cristo está mostrando para nós. Não é que Jesus Cristo não quer que ninguém seja rico. Todos nós sabemos que nós precisamos do dinheiro. Nós olhamos agora para a televisão, assisti ainda hoje meio-dia, os acontecimentos que aconteceram ali no nosso litoral catarinense. As chuvas, os alagamentos, pessoas não perderam casa, mas perderam móveis, muita gente, carros, quantas coisas. Todos nós sabemos que o dinheiro é necessário para repor tudo isso de novo. Então não era isso, mas o propósito do coração, a ambição do coração. E isso é que diferencia a nossa adoração a Deus. No Sermão do Monte, Jesus disse, não tem como você adorar a Deus e as riquezas. Ou para ser mais claro, Jesus fala sobre o Deus Mamon.
Mamon é tudo aquilo que te dá conforto, que te tira a atenção da adoração de Deus. Então não é propriamente somente o dinheiro, não. É tudo aquilo que te atrai, que te afasta de Cristo. Isso se torna o teu mamon, isso se torna o teu token, né? Aquilo que te brilha os olhos. Hoje eu vou deixar de orar, porque eu vou assistir um filme. Isso é um token, isso é algo que está te tirando a atenção. Eu preciso ler minha Bíblia. Eu vou ler amanhã, ou depois eu leio. Isso tudo vai te tirando a atenção. Isso tudo vai tirando o foco que você tem de Cristo. E isso somente vai te mostrar que o propósito a qual você tem buscado a Cristo não é pelo que Ele é, mas pelo que Ele está fazendo por você. E é só isso que às vezes nós olhamos. Nós vemos muita gente buscar Jesus porque o seu casamento está com dificuldade, ou está faltando alimento nos armários, está desempregado. Tem N situações que acontecem. E se acontece e o casamento dá tudo certo, renova o casamento, encontra um serviço, né, as prateleiras são renovadas, tem alimento, amém por isso. Não estou dizendo que Cristo não faz isso, Ele faz, amém por isso. Mas eu não posso buscar a Cristo por esse detalhe. Eu tenho que buscar a Cristo pelo que Ele é. E o que Ele é o Senhor. Ele é Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio a este mundo, deu a sua vida por nós, nos resgatou, nós estávamos perdidos, nosso destino estava para o inferno. Mas Cristo deu a sua vida, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus para estar sentado à direita de Deus, intercedendo por nossas vidas. Você só vai entender esse interceder por nossas vidas quando o apóstolo fala sobre isso, que Jesus Cristo está à direita, à destra de Deus, intercedendo por nossas vidas. Você tem que ler Êxodo 19. Um momento antes que Deus entrega as tábuas da lei para Moisés. No capítulo 19 você vai entender o que é o sacerdócio, o trabalho do sacerdócio na vida no tempo contemporâneo de Israel. Mas agora o que o nosso sumo sacerdote está fazendo? Que é se interceder por nossas vidas. É essa compreensão que nós temos que ter. É esse desejo que nós temos que ter, buscar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já fez por nós. O melhor não está por vir, o melhor já veio, há 2000 anos atrás. Cristo é o melhor para nossas vidas. Muitas igrejas ainda pregam que ainda o melhor está por vir, não existe melhor para vir. Já veio. Se você não aceitar isso, você vai continuar sendo este jovem que receberá esta palavra que eu estou falando hoje e vai te contrariar. Porque se você está buscando Cristo com um propósito teu, então essa palavra vai te confrontar. O que está sendo falado esta tarde. Por isso que no final desse texto, Jesus vai falar que aqui ele vai dizer assim, porém muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Ou seja, em Apocalipse vai dizer os grandes serão os pequenos e os pequenos os grandes. Por quê? Porque os grandes já receberam aqui na terra. Eles já cobiçaram aqui na terra os grandes, os ricos, os poderosos, os chefões, aqueles que comandaram aqui na terra. E nós fomos oprimidos, perseguidos aqui na terra. Nós somos os pequenos, os menores. Mas no reino de Deus é ao contrário, nós seremos os maiores, porque nós estaremos com Ele na glória. É este o propósito. E esta é a mensagem que fica neste programa, para que você medite nela dia e noite, busque a Cristo por quem Ele é, com os propósitos dEle, para que Deus resplandeça a luz do Evangelho sobre a sua vida. Que Deus abençoe. Amém.